A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, os nossos queridos radiovintes das retransmissoras de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. No novo ano litúrgico chegamos ao segundo domingo do Advento. Estamos a caminho de Belém, para termos a graça de ver a presença de Deus criança. O evangelho deste domingo é Mateus 3, 1 a 12. Ouçamos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins, comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado está na raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua ira e recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, João Batista prega no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Estamos no tempo do Advento. Estamos em compasso de espera. Estamos na expectativa, porque conforme a palavra de Deus no domingo passado, que nos dizia, o Filho do Homem virá. Ele é um advento. E no anúncio da vinda do Filho do Homem, encontramos um convite: ficai preparados. O anúncio e o convite da preparação despertam em nós o desejo de nos encontrarmos com o Filho de Maria e nos colocarmos assim a caminho de Belém. Chegamos a olhar e a celebrar mais uma vez a primeira vinda do Senhor. Ele, nossa fonte, nossa raiz, nosso horizonte, raiz da humanidade, sentido da nossa história e de todo o universo. Ao memorarmos a primeira vinda, estamos realizando e nos preparando para a segunda vinda de Jesus. O Advento é o tempo que nos é concedido para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, também para verificar nosso desejo de Deus, para olhar em frente e preparar o regresso de Cristo. Ele voltará a nós na festa do Natal, quando fizermos memória de sua vinda histórica na humildade da condição humana. Mas vem dentro de nós todas as vezes que estamos dispostos a recebê-lo, e virá de novo no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Por isso, estejamos preparados, vigilantes, pois o Senhor virá. Estamos a uma semana
a caminho de Belém. Chegamos ao segundo domingo do Advento e neste nosso caminho para Belém, ao encontro do Filho do Homem, o filho de José, aquele que está por vir, nos encontramos com João, o filho de Isabel e Zacarias. O encontramos ao lado do Rio Jordão, ele com suas roupas feitas de pelo de camelos e com cinturão de couro em torno dos rins. E dizem que come gafanhotos e mel se veste. Nos impressiona este homem com suas vestes de alimento rude e com seu semblante quase suave. Vemos ouvir e ir das pessoas, são moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e dos outros lugares, para ouvirem a João. As suas palavras são cheias de força e vigor, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A sua voz penetrante, como um olhar, diz a preparação, diz da expectativa, da esperança. O seu olhar penitente e iluminador anunciam uma nova terra, um novo céu. O seu olhar penitente e iluminador anuncia uma nova terra e um novo céu. As pessoas, ao sorverem as suas palavras, gostam de ouvi-lo. Não apenas gostam de ouvi-lo, mas confessam a sua fraqueza, os seus pecados, buscando a purificação no batismo do Jordão. O nosso encontro com Batista tudo parece falar da preparação, conversão, novos rumos, novos caminhos, novos empenhos, purificação, remissão, libertação. Um novo encontro. E já estamos prontos para partir, quando ele, olhando para nós, clama: eu batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E a palavra de Deus nos faz partir. A palavra de Deus, na figura de João Batista e nas suas palavras, nos fazem subir a Belém. No nosso caminhar enquanto caminhantes, as suas palavras continuam a ressoar no nosso coração: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Conversão, porque o reino dos céus se aproxima. O reino dos céus está próximo, isto é, está por nascer o Filho de Deus. Aquele que é sinal e presença do novo reino, ele está se aproximando. Ele está na proximidade, ele está por vir, ele está próximo por vir, ele está chegando. É dele que agora respiramos, é nele que nos movemos, e a ele nos direcionamos quando caminhamos para Belém. Sim, ele está próximo, ele é o Senhor menino, ele é o Senhor fragilidade, ele é o Senhor da história da humanidade. Ele é o reino que está próximo, logo ali em Belém, logo aqui em mim, ali em Belém. Logo ali no desejo de tocar e não diferente de mim. Logo ali em mim, tão diferente de mim. Esse reino, esse reinado, essa realidade, essa verdade que há de nos tocar, se aproximar de nós. E caminhando, as palavras se tornam vivas, nos inquietam, nos alegram, nos satisfazem, nos despertam, até apressam os nossos passos. E nos lembramos das palavras de Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Sim, preparai o caminho, endireitai as veredas. Os caminhos, as veredas, como as veredas do sertão, como as veredas, como os caminhos dos rios. Caminhos não trilhados, caminhos não pisados, rios ainda não navegados, córregos por serem caminhados feitos. São um trilhar, são um pisar, são um navegar, isto é, uma preparação. O seguidor, a seguidora de Jesus é aquela que através da proximidade do irmão, como João Batista, abre caminhos no deserto, isto é, indica perspectivas de esperança até em contextos existenciais impenetráveis, difíceis. Não nos podemos render diante das situações negativas de fechamento, de rejeição. Não nos devemos deixar submeter pela mentalidade do mundo, porque o centro da nossa vida é o menino que está por nascer em Belém. Sim, é ele. O Batista exorta com força, vigor e severidade as pessoas do seu tempo à conversão. Contudo, sabia ouvir e realizar os gestos de ternura, gestos de perdão para com a multidão dos homens e mulheres que iam ter com ele para confessar os próprios pecados e para receber o batismo de penitência. São palavras do nosso saudoso Papa Francisco. Em preparando os caminhos, em buscando as veredas certeiras e diretas de Belém, ouvimos a voz do profeta: a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar.
A proximidade do reinado da divindade na nossa humanidade já se anuncia. E na anunciação da proximidade do céu invadindo a nossa terra, começamos a pressentir que a terra está tão repleta do saber de Deus quanto as águas que cobrem o mar, ou as águas que cobrem os nossos imensos rios da Amazônia. Sim, o Batista anuncia a habitação de Deus na terra dos homens, e a sua habitação está em gestação no ventre de Maria. No ventre de Maria está em gestação a proximidade de Deus tão próximo, tão íntimo, tão carne, no ventre de Maria. É preciso que o Batista nos ajude a entender este momento do mundo estar quase repleto de Deus. Tudo em Belém, nos caminhos, na proximidade de Belém, nas veredas, nos riachos, nos córregos de Belém. E ao entrevermos o que nos espera em Belém, no anúncio do Batista que encontramos às margens do Jordão, imploramos hoje em nosso caminhar que sejamos batizados com o Espírito e com o fogo. O fogo do amor que se aninhou e está em gestação no ventre de Maria, e o Espírito do amor que nos amou antes que nós o amássemos. E assim também nós sabemos que não somos dignos nem de carregar as suas sandálias, o Filho de Maria, mas a dignidade e singularidade daquele que está por vir. Apressa a preparação, a disposição de nossa alma. No domingo passado, a liturgia convidou-nos a viver o tempo do Advento e da expectativa da vinda do Senhor, numa atitude de vigilância e também de oração. Vigiai e orai. Hoje, segundo domingo do Advento, é-nos indicado o modo para fortalecer esta expectativa, empreendendo o caminho de conversão para tornar concreta essa expectativa. Como guia para este caminho, o Evangelho nos apresenta a figura de João Batista, o qual percorre toda a região do Jordão, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Para descrever a missão do Batista, o evangelista Lucas inspira-se na antiga profecia de Isaías, que diz o seguinte: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte outeiro será arrasado. Para preparar o caminho do Senhor, que venha necessário considerar as exigências de uma conversão, para o qual o Batista nos convida. Quais são essas exigências de conversão? Antes de tudo, somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a reduzir os vales da frieza, da indiferença, nos abrirmos aos outros com sentimentos de Jesus, de cordialidade, atenção fraterna, de acolhida, de consolo, aterrar os vales produzidos pela frieza e o desconsolo. Não podemos ter um relacionamento de amor, de caridade, de fraternidade com o próximo se há buracos. Assim como é difícil percorrer uma estrada com muitos buracos, isto exige que mudemos de atitude. E devemos fazer tudo com um zelo especial pelos mais necessitados. Depois, é preciso aplainar as asperezas causadas pelo orgulho e pela soberba. Quantas pessoas, talvez até sem se dar conta, são soberbas, ásperas, não mantêm um relacionamento cordial. É necessário superar isto através dos gestos concretos de reconciliação com os nossos irmãos e irmãs. O testemunho de São João Batista nos ajuda a ir em frente no nosso testemunho de vida. A pureza do seu anúncio e a sua coragem a proclamar a verdade conseguiram despertar as expectativas e as esperanças do Messias que há muito tempo esperavam e estavam adormecidas. Também hoje, os discípulos de Jesus são chamados, nós, discípulos, discípulas de Jesus, somos chamados a ser as suas humildes, mas corajosas testemunhas para reacender a esperança, para fazer compreender que, não obstante tudo, o reino de Deus continua a ser construído no dia a dia pela força do Espírito Santo. Pensemos, cada um de nós, como posso mudar algo na minha vida, nos meus relacionamentos? Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos a Belém. Vejamos aquele que o filho de Isabel nos anuncia no Evangelho de hoje. Está ouvindo a mensagem pastoral. Damos continuidade, queridos irmãos e irmãs, na leitura do texto de Papa Leão XIV sobre o amor para com os pobres. Estamos agora o cuidado com os pobres na vida monástica. Estamos no número 53 do texto. A vida monástica, nascida no silêncio dos desertos, desde o início um testemunho de solidariedade.
Os monges deixavam tudo, riqueza, prestígio, família, não só por desprezar as riquezas do mundo, mas para encontrar nesse despojamento radical Cristo pobre. São Basílio Magno, na sua regra, não via contradição entre a vida de oração e recolhimento dos monges e a ação em favor dos pobres. Para ele, a hospitalidade e o cuidado para os necessitados eram parte integrante da espiritualidade monástica, e os monges, mesmo depois de terem deixado tudo para abraçar a pobreza, deveriam ajudar os mais pobres com seus trabalhos, pois para se ter com que socorrer os necessitados, evidencia-se que devemos trabalhar com diligência. Este modo de viver é proveitoso não só para subjugar o corpo, mas ainda por causa da caridade para com o próximo, a fim de que, por nosso intermédio, Deus forneça o necessário aos irmãos mais fracos. Construiu em Cesareia, onde era bispo, um lugar conhecido como Basilíades, que incluía alojamentos, hospitais, escolas para os pobres e doentes. O monge, portanto, não era apenas um asceta, mas um servidor. Basílio demonstrava assim que para estar perto de Deus é preciso estar próximo dos pobres. O amor concreto era critério de santidade, orar e cuidar, contemplar e curar, escrever e acolher, tudo era expressão do mesmo amor de Cristo. No Ocidente, São Bento de Núrcia elaborou uma regra que se tornaria a espinha dorsal da espiritualidade monástica europeia. Nela, o acolhimento dos pobres e dos peregrinos ocupa lugar de honra. Mostra-se principalmente um cuidado solícito na recepção dos pobres e peregrinos, porque, sobretudo, na pessoa desses, Cristo é recebido. Não se trata apenas de palavras. Os mosteiros beneditinos foram, por séculos, lugares de refúgio para viúvas, crianças abandonadas, peregrinos e mendigos. Para Bento, a vida monástica era uma escola de amor. O trabalho manual não tinha apenas função prática, mas formava o coração para o serviço. A partilha entre os monges, a atenção aos doentes, a escuta aos mais frágeis, preparavam para acolher Cristo que chega na pessoa do pobre e do estrangeiro. A hospitalidade monástica beneditina permanece até hoje sinal de uma igreja que abre as portas, que acolhe sem interrogar, que cura sem cobrar. Os mosteiros beneditinos, com seu tempo, tornaram-se lugares que contrastavam a cultura da exclusão. Os monges cultivavam a terra, produziam alimentos, preparavam remédios e ofereciam com simplicidade aos mais necessitados. O trabalho silencioso foi fermento de uma nova civilização onde os pobres não eram um problema a resolver, mas irmãos e irmãs a acolher. A regra da partilha, do trabalho comum, da assistência aos vulneráveis estruturava uma economia solidária em contraste com a lógica da acumulação. O testemunho dos monges mostrava que a pobreza voluntária, longe de ser miséria, era caminho de liberdade, expressão de comunhão. Eles não apenas ajudavam os pobres, tornavam-se próprios deles, irmãos do mesmo Senhor. Nas celas e nos claustros formava-se uma mística da presença de Deus dos pequenos. Além da assistência material, os mosteiros desempenhavam um papel fundamental na formação cultural e espiritual dos mais humildes. Em tempos de peste, guerra e fome, eram lugares onde o necessitado encontrava pão e remédio, mas também dignidade e uma palavra benfazeja. Era ali que os órfãos eram educados, os aprendizes recebiam formação e os camponeses eram instruídos em técnicas de agricultura e leitura. O saber era partilhado como dom, uma responsabilidade na fé. O abade era ao mesmo tempo mestre e pai, e a escola monástica lugar de libertação pela verdade. Pois, como escreve São João Cassiano, o monge deve caracterizar-se pela humildade de coração que conduz, não a ciência que incha, mas aquela que ilumina por meio da plenitude do amor. Ao formar consciências e transmitir sabedoria, os monges contribuíram para uma pedagogia cristã de inclusão. A cultura marcada pela fé era partilhada com simplicidade. O saber, quando iluminado pela caridade, tornou-se serviço. Assim, a vida monástica revelava-se estilo de santidade e forma concreta de transformação da sociedade. A tradição monástica ensina, portanto, que a oração e a caridade, o silêncio e serviço, celas e hospitais formam um único tecido espiritual.
O mosteiro é lugar da escuta, da ação, de adoração e partilha. Entre o final do século XII e os inícios do século XIII, quando muitos cristãos eram capturados no Mediterrâneo, escravizados em guerras, surgiram duas ordens religiosas, a Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos, os chamados Trinitários, fundada por São João de Malta e São Félix de Valois, e a Ordem da Bem-aventurada Virgem das Mercês, os Mercedários, fundada por São Pedro Nolasco, com apoio de São Raimundo de Penhaforte, dominicano. Essas comunidades de consagrados nasceram com o carisma específico de libertar os cristãos escravizados, colocando seus bens à disposição de muitas vezes oferecendo a própria vida em troca. Os Trinitários, com seu lema Glória a ti, Trindade Santa, e aos cativos liberdade, e os mercedários que acrescentavam um quarto voto no voto religioso de pobreza, obediência e castidade, testemunharam que a caridade pode ser heróica. A libertação dos cativos era a expressão do amor, mas do amor de Deus, um Deus que liberta não só da escravidão espiritual, mas também da opressão concreta. O gesto de resgatar escravos, resgatar da escravidão e do cárcere é visto como prolongamento do sacrifício redentor de Cristo. A espiritualidade original dessas ordens estava profundamente enraizada na contemplação da cruz. Cristo é por excelência o Redentor dos cativos, a Igreja, seu corpo, prolonga esse mistério no tempo. Não se pode concluir esta reflexão sobre os privados de liberdade sem fazer menção aos encarcerados nos diversos centros penitenciários e de detenção. A esse respeito, recordam-se as palavras que o Papa Francisco dirigiu a um grupo deles. Para mim, entrar numa penitenciária é sempre um momento importante, porque o presídio é um lugar de grande humanidade. De uma humanidade provada, às vezes exausta pelas dificuldades, sentimentos de culpa, julgamentos, incompreensões e sofrimento, mas ao mesmo tempo repleto de força, do desejo do perdão, da vontade da redenção. Esta vontade que, entre outras, foi assumida também pelas ordens redentoras como um serviço preferencial à Igreja. Como proclamava São Paulo, foi para a liberdade de Cristo que nos libertou. E esta liberdade não é apenas interior, ela se manifesta na história como amor que cuida e liberta de todas as amarras. Que palavras importantes e bonitas, queridos irmãos, queridas irmãs. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Vamos lembrar os nossos aniversariantes. Aniversário de nascimento, dia 7, Padre José Nogueira dos Santos, dia 8, Diácono Águido de Freitas Guimarães Filho, dia 13, Padre Luiz Lavor Marculino, dia 13, Diácono Luiz de Lima. E lembramos o aniversário de ordenação, dia 7, os diáconos Arlindo Santos Misturini, Raimundo Nonato Soares de Souza e Valdomiro Lima Gonçalves. Dia 8, nós temos a ordenação do Padre Danival de Oliveira Lopes e do Padre Mauro Cleto. Dia 10, a ordenação de Padre Rodrigo Barcelos. Dia 12, temos a ordenação de Padre Bruno Bach e Frei Rômulo da Costa Albuquerque. E no dia 13, o Padre Francisco Alves de Lima. Lembremos-nos desses nossos irmãos nas nossas orações, para que eles possam continuar a exercer o ministério e nos ajudar a anunciar o bem e a verdade do Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, sugiro que nas nossas casas construamos um pequeno presépio. Pode ser coisa muito simples, mas sinal do nosso caminho até Belém. E todo dia à noite, diante desse pequeno presépio, nem que seja uma pintura feita pelas crianças e colocadas na parede, vamos tirar um momento de oração. Nós temos diversos grupos que se formaram para poderem se preparar para o tempo do Advento. Que nós também nas nossas casas possamos nos preparar. Existem subsídios importantes e bons que foram preparados para podermos em família, em comunidade, nos prepararmos para a vinda de Jesus. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai, que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino.
A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encerrando o nosso programa com a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva o seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom domingo, uma boa caminhada adventícia. Até o próximo domingo, se Deus assim o desejar. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.